Fala, pessoal corajoso que assiste o Jota Sobrenatural, tudo bem com vocês? Como eu sei que vocês gostam de uma boa história sobrenatural, hoje estou trazendo a parte final da série Histórias de Cemitérios. E desta vez vamos falar sobre as almas milagreiras, ou santinhos de cemitérios. Você tem algum santo de sua devoção ou preferência? Muitas pessoas estão acostumadas a, quando perdem algo, quando estão em necessidade, uma doença e talvez até para pedir um amor, recorrem a algum santo de sua devoção. Normalmente um santo católico. Pode ser Santo Antônio, São Jorge, Nossa Senhora. Bem, a realidade é que esses santos e santas foram pessoas, viveram aqui na Terra como eu e você. A diferença é que eles tiveram uma vida, ou pelo menos parte da sua vida, devotada a Jesus. E morreram muitas vezes como mártires. Então, a Igreja Católica os canonizou depois deles terem feito alguns milagres para as pessoas. Mas eu lhe pergunto, quem são os santos de cemitério? E por que eles não são aprovados pela Igreja Católica? Será que tem menos poder do que os demais santos? Você vai saber sobre isso após a vinheta. Solta a vinheta para nós, Black. Santos de cemitério. Será que a sua cidade é contemplada com um desses santinhos? Bem, normalmente esses santos são pessoas que morreram há poucos anos atrás, ou talvez um século atrás, e são muito famosos porque, às vezes, em sua própria vida, alguns milagres aconteceram, mas em especial depois de que morreram, as pessoas começaram a fazer orações pedindo a eles determinadas coisas e estas se realizaram. Normalmente, coisas impossíveis, como casos de justiça para se resolver, doenças para serem curadas. Porém, estes santos não são levados em conta pela Igreja. E por que não? Bem, muitos deles sofreram uma morte sofrível ou terrível. Alguns morreram assassinados ou de doenças muito difíceis. A questão é, como esses santinhos brasileiros são tratados pelas pessoas? Na verdade, são muitos. Eu vou trazer para vocês hoje 8 relatos de almas milagreiras que têm feito grandes bênçãos na vida das pessoas, mas não deixam de ser mortos. Será que então os mortos podem continuar nos ajudando? Assim como os santos mortos também ajudam? A primeira história que vamos conhecer já é na região sul do Brasil. Em Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul, mais ou menos lá na metade do século XIX, havia um casal muito apaixonado, Merência e Tiago. Eles pretendiam se casar, porém, Merência não era levada em conta pelo seu sogro, e este se aproveitou de uma ocasião que Tiago estava trabalhando fora e reuniu alguns dos seus capangas para matar Merência. A realidade é que essa morte foi tão terrível, tão violenta, que ela ficou marcada na história. Merência sofreu um assassinato de forma brutal. 3 homens foram até ela e a decapitaram. Outros dizem que a degolaram. A verdade foi que no primeiro golpe que Merência levou, o seu queixo saiu do lugar e foi parar na forquilha de uma figueira. Por isso que essa história é conhecida como o queixinho de Merência. Ela então foi cortada em vários pedaços e atirada no mato. Tiago, quando soube do que aconteceu, ficou praticamente louco, não sabia o que fazer com o seu grande amor. E a família de Merência, por sua vez, não sabia onde estava a filha. Até que alguns dias depois percebeu o movimento do cachorro que andava sempre com ela, ir até o mato
e voltar. Só que cada vez que o cachorro voltava, ele o fazia chorando. A família, então, de Merence convocou a polícia para ir atrás do cachorro e assim descobriram os restos mortais. Só que já estava num estado tão avançado, que o que se percebia mais era o vestido de Merence. E isso então foi levado de volta para a família como recordação. Mas algum tempo depois se descobriu o queixinho da Merência, justamente naquela árvore. A família então resolveu colocar dentro de uma caixinha e a comunidade passou a usar aquela caixinha levando para sua casa a fim de fazer orações para a alma de Merência. E a caixinha, com o queixinho de Merência, ficava rolando de família em família. Com o tempo, a família de Merência resolveu enterrar este item. E está até hoje lá no cemitério de Rosário do Sul, como podem ver nessas fotos. Essa moça é responsável pelo canal Tumultos, de contar histórias sobre túmulos e entes queridos muito importantes, muito famosos, e ela fala um pouco sobre o queixinho da Merência que está ali, guardado naquele local. E ela atende diversos pedidos das pessoas, por isso é considerada uma alma milagreira. Ainda continuando no sul do Brasil, podemos falar sobre a Santa Cigana de Pelotas, sim, conhecida como Terena Caldara. Diz a lenda que mais ou menos no ano de 1883, um grupo de ciganos, mais ou menos 50 deles, foram para Pelotas e lá estabeleceram as suas barracas, onde hoje é a Rua Bento Gonçalves. Bem, eles pararam justamente lá porque a cigana Terena havia contraído uma doença na viagem e precisava consultar os médicos. Diz a lenda que os médicos não a atenderam e ela, antes de morrer, lançou uma maldição na cidade. Porém, outros já dizem que sim, ela foi atendida, que ela morreu na cidade e os seus amigos, né, seus familiares ciganos, compraram uma parte do cemitério para enterrar a Terena. Mas a grande questão é que os ciganos, ou conhecidos como beduínos, eles nunca foram bem vistos nos lugares que eles estavam. Muitas pessoas falavam mal deles. Eu mesmo me lembro na minha cidade, quando criança, e via os chamados beduínos ou ciganos, as pessoas diziam que eles roubavam crianças, ou que tinham sempre muito dinheiro, que era preciso ter cuidado com eles. Infelizmente, um grande preconceito. E isso aconteceu com a cigana Terena também. Mas a verdade é que depois da sua morte, as pessoas começaram a levar flores para ela. E lá no túmulo dela, em Pelotas, tem inclusive uma bonita cigana lá. E as pessoas levam flores, colocam plaquinhas de que foram atendidos os seus pedidos, especialmente pedidos de amor e para a cura de doenças. Não só esta cigana foi uma santa milagreira ou uma alma milagreira, mas também uma outra em Santa Catarina, mais precisamente na cidade de Lages, conhecida como Sebinca Cristo. Ela morreu aos 79 anos em 1965. Sebinca era uma cigana de origem grega e também estava de passagem, só que pela cidade de Lages, em Santa Catarina, quando ela morreu naquele local e foi enterrada lá. Dizem que ela morreu tranquilamente no seu acampamento. Sebinca Cristo morreu com 79 anos de idade, de hipertensão arterial, arteriosclerose e derrame cerebral. Assim consta no óbito de Sebinca Cristo, e esse também foi o relato de todos os seus familiares. Mas Sebinca é muito mais do que isso. Muito mais que uma certidão de óbito. Muito mais que um relato de família. Sebinca é aquilo que se construiu sobre ela. As pessoas costumam deixar muitos batons vermelhos para ela, flores, frutas, moedas, baralhos ciganos, além de velas coloridas, em troca pedindo a cura de doenças, também para arranjar um emprego,
conseguir um novo amor. Outro detalhe importante é que os devotos nunca deixaram de fazer uma prática que não é comum em nenhum outro túmulo que eu conheça no Brasil. Os pedidos à cigana são visíveis. Por quê? Porque eles são escritos com batom vermelho sobre o túmulo. Mesmo quando era azul e agora marrom, as pessoas fazem os pedidos e colocam com batom vermelho, ou seja, todos eles são muito visíveis. Os visitantes, os devotos que vão até o túmulo, sabem exatamente quais foram os pedidos. E por que isso é importante? Porque demonstra a variedade de pedidos e de poderes dados a ela. Então, essa forma de você demonstrar seu pedido e até seus agradecimentos com batom vermelho faz novamente de Sebinka uma milagreira muito diferente no cenário religioso brasileiro. Dizem também que Sebinka fumava muito. Por isso, aqueles que desejam parar de fumar também fazem pedidos a ela e, em troca, lhe dão várias carteiras de cigarro. Os seus descendentes usam pedaços de sua saia como amuleto em suas viagens. 4 anos atrás, o meu filho teve preso. Né? Se meteu numa confusão e ele teve preso. E daí eu pedi muito assim pra ela para dar liberdade pra ele, né? Que ele não merecia, não é porque é meu filho, né? Assim, ele não merecia ficar preso assim por uma coisa que ele não fez, né? Só porque ele tava junto, então, quase assim, né? E aí eu prometi pra ela, assim, né, que eu ia levar um maço de vela pra ela e uma carteira de cigarro. E com 7 dias ele saiu da cadeia. Então pra mim já foi, meu Deus, um milagre, né? Eu tinha problema de bexiga, no caso tinha um câncer na bexiga, tumor maligno. Lembro que fui lá, arrastado, as pernas doídas, tava, nossa, meu Deus do céu, que me viu não dava nada pra mim. Cheguei no túmulo da Sebinka, me ajoelhei, Sebinka, por favor, me ajuda. Estou com câncer fase final, está terminal, não aguento mais. Eu senti, peguei, me debrucei no túmulo da Sebinka, me debrucei, pedi pra ela, passei a mão na minha barriga. Cheguei na foto dela, beijei, tudo. Pedi pra ela, Sebinka, faço tudo que tu quiser, trago bebida, trago bala a sua neta, mas faz, me cura, por favor. Uma semana, companheiro, que eu fiz o pedido, eu ganhei a graça. Não senti mais dor. A minha bexiga começou a normalizar. Aí a mãe perguntou se foi ao médico. Não, mãe, não fui. Por que você foi? Fui na Sebinka. Quando eu vim pra cá, e que eu fui no túmulo dela e tal, porque minha família é tudo enterrada ali, mas eu não conhecia nada sobre ela. Inclusive, isso eu morava em Blumenau, quando eu tive, que ela chegou e disse para mim, pega um baralho, mas um baralho comum. E ela começou a ditar isso. Eu escrevi tudo num caderno, os naipes, tudo direitinho, depois passei pro baralho. E depois que eu terminei, eu disse assim para ela, e agora como é que eu vou ver esse baralho? Como é que eu vou falar para as pessoas? Ela disse, deixa que o resto é comigo. Então, quando eu sento, eu concentro, eu tenho evidência e eu vejo. Quando eu começo, em seguida ela fica do meu lado, ela me olha e ri. Mas não são apenas essas as conhecidas santas ou almas milagreiras. Vamos citar também Curitiba, no Paraná. Sim, lá existe o túmulo de Maria Bueno. A história de Maria Bueno, assim como de muitas das almas milagreiras, também é muito triste. No final do século XIX, ela foi brutalmente assassinada. Talvez um crime passional tenha ocorrido ali. Normalmente, essas mulheres elas tinham um namorado soldado. E, no caso de Maria Bueno, não foi diferente. O soldado Diniz era o seu namorado. De acordo com a lenda, numa noite, eles haviam discutido. E no meio da rua, ela levou um golpe do seu namorado. E ali então, as pessoas comovidas passaram a acender velas no seu local de morte. Com o tempo, colocaram
um túmulo para ela no cemitério, levando seus restos mortais e deixando de cultuar o local que ela tinha morrido. As lendas dizem que as velas acendidas naquele local custavam a derreter, e as flores que eram deixadas também custavam a morrer. Na verdade, conta-se que uma rosa nasceu naquele local. Agradecer, renovar a fé e pagar as promessas dos milagres atribuídos a Maria Bueno. Esses são alguns dos motivos que fazem Zenaide vir ao cemitério municipal São Francisco de Paula. Eu sempre estou aqui toda semana, né, pedindo, agradecendo, a maioria agradecendo a ela pelas conquistas na vida, né? Com vários relatos de milagres que surgiram após a sua morte, o túmulo de Maria Bueno logo se tornou um local de visitação e adoração. Zenaide frequenta o jazigo da Santa Popular semanalmente para agradecer algumas graças alcançadas. Eu estava com um sobrinho bem doente e a minha irmã me convidou para a gente vir rezar para ela. E daí a gente veio rezar para ela e eu acabei ficando devoto dela. Mas isso eu acho que uns 30 anos atrás. Não existem muitos registros da trajetória de vida de Maria Bueno, mas a história conta que ela foi assassinada a navalhadas em 1893, vítima de feminicídio. Maria Bueno foi uma anônima, né, até a data do seu assassinato, né, que foi em 29 de janeiro de 1893, quando ela é encontrada degolada na rua Vicente Machado, entre a Visconde de Nácar e a Visconde do Rio Branco. Até então ela era uma pessoa em meio à multidão, mas a partir da morte dela e da notícia da morte em si, vai começar a haver toda uma mobilização de pessoas que vão até o local, curiosos sobre a morte dela, sobre as circunstâncias, enfim. E a partir dessa peregrinação, digamos assim, ao local do falecimento dela, do assassinato, começa uma narrativa de que coisas estranhas aconteceriam. Velas não se apagavam, surgiriam rosas da poça de sangue porque ela foi degolada, e tudo isso vai se somando e ao longo do tempo ela acaba se consolidando como uma milagreira. Uns dizem que ela era prostituta, pois estava andando à noite. Outros, que ela tentou defender a sua honra e por isso fora degolada, com uma navalha. O seu primeiro milagre, segundo contam, foi que o próprio Diniz morreu tempos depois da mesma forma, degolado. E hoje, as pessoas lá em Curitiba ainda ofertam a ela velas, rosas vermelhas, orações e terços em troca de pedidos de amor, saúde e emprego. Percebeu que muitas das almas milagreiras são mulheres e normalmente foram assassinadas de forma brutal, especialmente por homens do exército? Muito triste, não é mesmo? Um outro caso de assassinato, agora em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é a famosa Maria Degolada. Sim, seu nome era Maria Francelina Trenos. Era uma linda loura, de origem alemã, que, segundo contam, era prostituta. Durante um piquenique com seu namorado, que era soldado lá no ano de 1899, numa discussão, ela foi degolada por ele ao pé de uma figueira. Ali foi erguido então uma capela, onde ela atende os pedidos dos devotos, menos os de policiais, porque o seu soldado pertencia ao exército. Então, dizem que os policiais que fazem os pedidos, ela não atende ou faz o contrário, atende justamente o contrário do que foi pedido. Deixam ali também oferendas de velas, itens de casamento como véus, buquês, além de várias placas de agradecimento. Ela é uma alma milagreira muito famosa no Rio Grande do Sul, especialmente no cemitério de Maria de Porto Alegre. Agora, você já imaginou uma alma milagreira que pertencesse ao cangaço? Sim, isto aconteceu lá no Nordeste
especialmente na região de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ele era, na verdade, José Leite Santana, mais conhecido pelo apelido de Jararaca. De fato, ele era um cangaceiro que, junto com o bando de Lampião, foi tentar invadir a cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Porém, o prefeito da cidade e alguns homens do exército estavam esperando esse grupo e conseguiu acertar em Jararaca um tiro justamente no pulmão. Jararaca não morreu ali, mas correu para o meio do mato. Alguns dias depois, a polícia foi atrás dele e conseguiu resgatá-lo. Levou para a prisão e ele passou pelo menos um dia sem comer nem beber. No dia seguinte, foi-lhe dito que seria levado para a capital, Natal. Porém, Jararaca sabia que iria morrer. Tanto que ele disse: "Eu sei o que vocês vão fazer comigo, porém eu não vou pedir misericórdia. Morrerei como um verdadeiro cangaceiro." E o que aconteceu de fato foi que Jararaca foi levado para o mato e foi colocado uma cova, aberta uma cova, e ele ficou de costas para essa cova. No momento que estava calado, alguém deu-lhe uma coronhada e ele então caiu dentro da cova ainda vivo. Diz a lenda que ele recebeu um tiro de misericórdia, porém, ainda sem terminar de morrer, os policiais jogaram terra por cima dele. Até hoje, muitas pessoas visitam o túmulo de Jararaca. Ele nasceu em Buíque, no Pernambuco, e os seus familiares, de fato, precisavam fazer vários quilômetros de distância, percorrer para chegar até lá. Dizem as pessoas que Jararaca se arrependeu, e por ele ter sido alguém com muita bravura e ter morrido ou enterrado vivo primeiramente, as pessoas acreditam que ele era uma alma milagreira. E de fato, as pessoas fazem diversos pedidos lá, levam flores no seu túmulo e dizem que as plantas que nascem na volta do túmulo têm propriedade curativa. Agora, vocês já imaginaram um menino ser uma alma milagreira? Sim, uma criança. É conhecido como o Menino da Tábua e nasceu na cidade de Maracaí, em São Paulo. O Menino da Tábua se chamava Antônio Marcelino e já em vida ele atraía diversas pessoas até sua casa. Por quê? Porque ele sofria de uma doença na qual o seu corpo ficava diminuto e ele não crescia. Na verdade, nenhum lugar era confortável para este menino, de modo que apenas uma tábua, sim, uma tábua grande de lavar roupa, era o lugar que ele ficava e conseguia se acomodar melhor. Dizem que ele não comia nem bebia outra coisa que não fosse leite e água, e nunca saía ao sol. As pessoas iam até a sua casa de modo que o menino pudesse benzê-las, e muitas se curavam. Também, quando acontecia de faltar leite na comunidade, as vacas não produziram, as pessoas então prometiam 1 litro de leite para o Menino da Tábua e em seguida as vacas voltavam a produzir. Hoje, centenas de pessoas visitam todos os anos a cidade de Maracaí para homenagear o Menino da Tábua. Antônio Marcelino, conhecido como Menino da Tábua, nasceu provavelmente em 1900, na cidade de Cândido Mota. Tinha 10 irmãos, seus pais chamavam Sebastião Rodrigues de Oliveira e Dona Geraldina Maria de Jesus. Não comia arroz, feijão e carne, só tomava água e leite. Tinha um detalhe, muita gente levava esses mantimentos para ele em visitas. Como ele não comia esses alimentos, ficava para a família. Ele só tomava água e leite e roscado de marmelada. Mesmo com frio, ficava nu na tábua. E também uma vez que giou, que a mãe dele colocou uma blusa nele, acho que foi feita até de coberta, e costurou assim nos punhos, no pescoço, para ele não conseguir tirar. E como ele não tinha movimento, ele não conseguia tirar.
Quando amanhecia o dia, estava tudo no chão. Colchão, a roupa, abotoado do mesmo jeito. Não, ninguém sabia como é que tinha saído o corpo dele, né? Estava tudo no chão do mesmo jeito que colocou dele, abotoadinho. Vaca, veio da vacria, embrulhava os testos das vacas, endurecia tudo, não saía leite. Era só prometer eles dar 1 litro de leite para ele. Outro dia tira leite, estava sãozinho a ovo da vaca. Então por isso que eles tinham muita fé nele. Se uma criança estava ruim também, e ela pedia para ele, bezerro, qualquer coisa, a criança sarava. Era assim, ele era santo mesmo, por isso que eles falavam. Outra coisa também que tinha assim de especial era que ele ficava no quarto, raramente saía daquele quarto. Raramente não, acho que nunca saiu de dentro do quarto ali. Ficava sempre naquele quarto. Mas eu não cheguei a conhecer, porque eu tinha medo. Diz que quando ele olhava na gente e dava risada, diz que aquele ano escorria bem pra gente. E se ele olhasse na gente e chorasse, diz que corria muito mal pra gente. Então eu tinha medo, falei, eu não vou ver esse menino não. Não tinha data de nascimento dele. Eu não pude achar o certidão de nascimento dele, porque como antigamente os pais não registravam filho deficiente, que ele era uma pessoa portadora de uma deficiência, não registrava o filho. Então não temos como comprovar a data de nascimento dele. Nasceu no dia 31 de agosto de 1900, às 6 horas da tarde. Faleceu no dia 31 de agosto de 1945, também às 6 horas da tarde. É um fato também, né, bem curioso. Foi feito o atestado por Dr. Afonso Farinha Fraga, que na época era o prefeito da cidade de Maracaí. O mês deu o declarante, foi do óbito, que deu sem assistência médica, que ele era uma pessoa deficiente, que da barriga para cima era adulto e da barriga para baixo era criança. Nunca tinha desenvolvido, sempre peladinho, encolhidinho, em cima de uma tábua. Ele foi enterrado junto com a tábua. Agora eu não sei precisar certinho assim se foi enterrado com a tábua dentro do caixão ou só com a tábua. Eu sei que a tábua foi enterrado junto. Ele ficava sempre em cima, né? Quando eu tirava ele da tábua chorava. Então quando enterraram ele, acharam melhor enterrar junto com a tábua. Era semanas inteiras. Contanto, quando ele morreu aqui, ele foi enterrado aqui, e só ia dia de finado, era cheio de litro de leite, era cheio de doce, a sepultura dele dava medo. O pessoal levava, aproveitava. Muita gente pobre, nesse tempo, muita gente pobre, levava doce para as crianças, pão, levava lá, enchia de finado. Então veio um cara do DEIC de São Paulo, da Polícia Científica na época, com a ajuda do prefeito da época, era o senhor Elifas Demani. O desenhista, apesar de desenhar muito bem, ele era surdo e mudo. Então foi uma dificuldade muito grande. Assim, o rosto ele desenhou bem, mas o resto, para explicar o corpo para ele, o jeito que era a tábua, foi meio complicado. Então como demorou muito, depois o desenho saiu com a mão aberta, acabaram deixando assim mesmo, mas a mão era fechada. Eu não gostava muito que ficava falando que era parente, porque o pessoal começava a vir lá e achar até que ele fazia milagre também. Que era irmão do menino da tábua, e por parecer demais, porque o desenho a foto do menino da tábua foi tirado dele, né, desenhado através dele, com os traços dele, então ele quase não comentava. Ele é conhecido como o santo dos endividados e realiza diversas curas. É realmente impressionante o que essa alma milagreira faz. E para terminar, vamos falar de Maria Jandira, na cidade de Campinas, em São Paulo. Maria Jandira foi uma moça também de muitos anos atrás, onde a época era muito rigorosa, e ela foi expulsa de casa pelos seus pais porque não andava conforme as regras da sociedade daquele tempo. E sabíamos que a mulher só tinha 2 opções, ou ir para um convento ou parar num prostíbulo. Bem, a verdade é que Maria Jandira apaixonou-se por um homem chamado Carlos, que a encheu de promessas e dizia que a tiraria do prostíbulo, que se casaria com ela. Depois de marcar o dia exato de encontrar Maria Jandira, ele não foi até lá. E ela, em profunda tristeza, sentindo-se abandonada e enganada por Carlos, resolveu vestir-se com o vestido de noiva, deitou-se na cama,
colocou álcool em todas as partes e ateou fogo sobre si mesmo. Isso aconteceu no ano de 1934. Uma morte dolorida e uma morte muito difícil de aceitar. Como ela não tinha familiares, ou a família não se importava com ela, foram os seus próprios amigos e amigas que construíram um túmulo para ela na cidade de Campinas. E colocaram a única foto que restara de Maria Jandira. Ela, então, atende principalmente as pessoas que lhe pedem amor. E sempre as pessoas costumam levar flores e dizem até que há relatos da aparição dela pelo cemitério chamando por Carlos. Se é verdade ou não, sabemos sim o que isso aconteceu com ela foi muito terrível e ela continua fazendo milagres por todos os lugares. Eu pergunto a você, teria coragem de fazer um pedido para essas almas milagreiras? Muitas pessoas têm feito e não têm se arrependido. São de fato mortos que continuam tendo contato com os vivos. E falando justamente nesse assunto, se você deseja se aprofundar mais sobre essa e outras histórias, além também como prestar um culto aos mortos, eu sugiro a vocês o livro Cultos da Morte, publicado pela editora Manus Gloriae e escrito por uma bruxa chamada Naamá Aharaim. Neste livro se pode ver, por exemplo, o culto à Santa Muerte. Também se faz diversas reflexões sobre religiões que usam o cemitério e que têm o contato com os mortos. Também como é possível acessar a ajuda dos ancestrais, das almas e também como você pode praticar algumas das simpatias ou feitiços aqui relacionado aos mortos. Pode procurar no link que eu vou deixar aqui embaixo, assim também como as demais pesquisas que foram feitas para o canal, você pode saber mais sobre essas almas milagreiras. Espero que tenham gostado. Até um próximo vídeo. Curtam, compartilhem o canal J Sobrenatural e façam um pedido para as almas milagreiras. Até mais.